E é comum que em algum momento da vida todo mundo já tenha lido um livro, seja de ficção, suspense ou até mesmo um mangá. Apesar disso, é muito raro encontrar livros que contenham conhecimentos secretos, ou que talvez você não deveria ler. Por isso, nesse vídeo, vamos te apresentar os livros mais misteriosos já descobertos na história. Em 1912, na comuna italiana de Frascati, na Vila Mondragon, um lugar que hoje é conhecido como Colinas Albanas, trabalhava no colégio jesuíta Wilfrid Michael Volney, um mercador de livro americano de ascendência polonesa. Esse mercador adquiriu um livro do padre jesuíta Joseph Streetlang, que estava precisando de dinheiro para reformar a vila onde morava. Então, os jesuítas decidiram vender vários livros que possuíam em sua biblioteca. Para isso, levaram toda a sua coleção para o Colégio Mondragon, evitando que o recém-formado reino da Itália tomasse posse do acervo. Entre os livros, havia um que chamou muita atenção. Dentro dele havia uma carta escrita pelo médico de Rodolfo II da Germânia e também reitor da Universidade de Praga, Johannes Marcos Messi, que teria enviado o livro a Roma ao seu amigo poligrafo Euthanassius Kircher para que decifrasse o livro. Na carta datada de 19 de agosto de 1605, Messi dizia ter obtido o livro medieval de George Birch, conhecido por ser um alquimista. Seu dono anterior, Rodolfo II, havia comprado o livro por 600 ducados, acreditando que se tratava de uma obra de Roger Bacon. Mas o que tão estranho tinha nesse livro? O livro estava totalmente escrito em um idioma desconhecido, então seria um livro indecifrável. Nesse livro havia bastante conteúdo de botânica, como desenhos extremamente detalhados de plantas desconhecidas. Também havia bastante conteúdo farmacêutico, como desenhos de frascos com líquidos e materiais desconhecidos. Bastante conteúdo de biologia, como mulheres nuas em banheiras, como se estivessem sendo drenadas por tubos. Não se sabe se isso tem algum envolvimento com ginecologia ou alquimia. Tinha também algumas coisas puxadas para o lado da astronomia, como diagramas circulares com Sol, estrelas, luas e símbolos do zodíaco. Mostrava constelações com calendários lunares. Além disso, havia conteúdos relacionados à cosmologia, como diagramas que lembram mapas, universos e sistemas planetários. Greg Kondrak teve a ideia de tentar traduzir o livro, que hoje é conhecido como Manuscrito Voynich, utilizando uma IA, que tinha a capacidade de ler em vários idiomas. Então Kondrak usou para tentar ler o manuscrito. Porém, a IA só conseguiu interpretar algumas frases, como ele fez recomendações ao padre, o homem da casa, e a mim e ao povo. Segundo Kondrak, 80% das palavras do texto tinham origem no hebraico, e algumas estavam fora de ordem. Outras pessoas também tentaram decifrar o manuscrito, mas essas traduções não eram aceitas, por serem bastante inconvenientes e inconsistentes. Agora, indo para os Estados Unidos, em 1924, um autor chamado H.P. Lovecraft publicou um conto chamado The Road. Foi aí que pela primeira vez apareceu o nome Necronomicon. Segundo o próprio autor, esse seria um título de um livro extremamente antigo, que conteria saberes proibidos, fórmulas mágicas e rituais que poderiam invocar criaturas de outras dimensões.
O livro ficou tão famoso entre os leitores de ficção e ocultismo que muita gente passou a acreditar que o Necronomicon realmente existia. Inclusive até hoje tem gente procurando esse livro, achando que é real, como se fosse um grimório perdido da Idade Média. De acordo com o universo criado por Lovecraft, o Necronomicon teria sido escrito no século VIII por um poeta árabe chamado Abdul Ashed, um homem que depois de viver anos isolado no deserto, teria enlouquecido ao entrar em contato com entidades antigas e poderosas. Esse manuscrito original teria sido escrito em árabe com o nome de Al-Hazf. Significa algo como os sons dos demônios à noite. Mais tarde, no século XI, o livro teria sido traduzido para grego e ganhou o nome de Necronomicon. A tradução em latim varia depois do século XV. Lovecraft dizia que o livro era tão perigoso que foi banido por diversas autoridades religiosas ao longo dos séculos. Mesmo assim, cópias sobreviveram, escondidas em bibliotecas secretas, universidades antigas e coleções privadas de ocultismo. No universo de Lovecraft, o conteúdo do livro era completamente aterrorizante. Nele havia invocações para criaturas como Cthulhu e outras que eu obviamente não vou saber pronunciar. Enfim, deuses antigos que existiam muito antes da humanidade. O livro falava de dimensões paralelas, de como romper a barreira entre mundos, e trazia rituais de magia negra que podiam enlouquecer quem tentasse entender demais. Além disso, descrevia eventos cósmicos que poderiam destruir a realidade que conhecemos, como o despertar do Cthulhu, um ser que estaria adormecido em Inha, uma cidade submersa no Oceano Pacífico. O Manuscrito de Dresden, também conhecido como Codex de Dresden, é um dos livros mais importantes que sobraram da civilização maia. Ele é considerado o mais antigo e o mais completo dos códices maias que ainda existem. O manuscrito recebeu esse nome por estar guardado na Biblioteca Estatal da cidade de Dresden, na Alemanha. Ninguém sabe exatamente como ele chegou lá, mas acredite-se que tenha sido levado para a Europa por volta do século XVI, pouco depois da chegada dos espanhóis na América Central. O Códice de Dresden tem 39 folhas e é feito por um papel amatal, um tipo de papel vegetal feito de cascas de árvore. Ele é dobrado em forma de sanfona e, quando é completamente aberto, pode chegar a mais de 3 metros de comprimento. O manuscrito é todo ilustrado, com hieroglifos maias, imagens coloridas. As cores ainda estão visíveis mesmo depois de séculos, o que mostra o nível de habilidade dos maias na produção de tinta e a preservação de documentos. Ele provavelmente foi criado no século XI ou XII, ou seja, antes da chegada dos europeus. É considerado uma cópia de um original ainda mais antigo. O Códice de Dresden não é um livro de histórias ou mitos. Ele, na verdade, é um documento científico e religioso. O conteúdo dele é extremamente técnico. Nele, os maias registravam calendários, tabelas astronômicas, previsões de eclipses, movimentos de Vênus e outros planetas, além das informações ligadas a ciclos agrícolas e rituais religiosos. Era verdadeiro almanaque sagrado, usado por sacerdotes e astrônomos. Um dos destaques desse códice era a Tábula de Vênus,
Os maias tinham conhecimentos avançados sobre os ciclos desse planeta. Usavam essas informações para prever eventos importantes, como guerras, sacrifícios e épocas de plantio. O mais impressionante é que os maias, sem telescópio ou tecnologia moderna, conseguiram calcular com extrema precisão os ciclos de Vênus, os eclipses solares e até a duração do ano solar. E tudo isso aparece no manuscrito de Dresden. Isso mostra que a civilização maia não era tão religiosa e guerreira, mas também científica. Eles tinham um sistema numérico próprio, usavam zero, organizavam tempo em calendários super complexos. O códice era uma ferramenta essencial para os sacerdotes preverem o que ia acontecer no céu e, por consequência, o que deveria ser feito na Terra. Durante muito tempo, ninguém conseguiu entender o conteúdo do manuscrito Dresden. Os hieroglifos maias eram completamente indecifráveis para os europeus. Foi aí que no século XX, os estudiosos começaram a decifrar os símbolos, com base nos estudos linguísticos e arqueologia, comparando inscrições em monumentos antigos. Foi aí que um dos nomes mais importantes para esse processo foi de Yuri Grozov, um linguístico russo que mostrou que os hieroglifos maias não eram apenas símbolos, mas um sistema fonético, ou seja, representavam sons, sílabas. A partir daí, o conteúdo do códice começou a fazer sentido. No fim das contas, o livro de Dresden não era só um livro velho com desenhos coloridos. Ele era a prova física de que os maias estavam muito à frente do seu tempo em conhecimento astronômico e organização social. É como se fosse um manual sagrado. Conectava o céu e a terra. Mesmo com séculos de distância, continua impressionando quem se dedica a estudá-lo. O Córtex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo, é considerado o maior manuscrito medieval que já existiu. Ele foi criado no início do século XIII, em algum momento entre os anos 1204 e 1230, no Mosteiro Benedito, na atual República Tcheca, que na época fazia parte do Reino da Boêmia. O nome Gigas vem do latim, que significa gigante. O livro pesa cerca de 75 quilos e tem quase 1 metro de altura. Mais de 600 páginas feitas de pele de videla. Só abrir o manuscrito já exige uma mesa enorme e bastante cuidado. A história mais famosa do Córtex Gigas envolve uma lenda bem sinistra. Dizem que o monge cometeu um pecado tão grave que foi condenado a ser emparedado vivo. Para escapar dessa punição, ele prometeu escrever em uma única noite o maior livro do mundo e que contaria todo o conhecimento da humanidade. Sabendo que não ia conseguir cumprir a tarefa, o monge teria feito um pacto com o diabo. Em troca da alma dele, Satanás teria ajudado a terminar o manuscrito em uma só noite. Como sinal do acordo, o monge teria desenhado um retrato do diabo em uma das páginas. Essa imagem ficou tão famosa que todo mundo conheceu ela. Apesar do nome do livro, o Córtex Gigas não é um livro sobre o demônio. Na verdade, ele é uma espécie de enciclopédia medieval. O manuscrito começa com a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento, em uma versão em latim. Depois vem outros textos, uma enciclopédia chamada Etymology, de Isadora de Sevilha, um calendário com os santos e feriados, tratados médicos, textos de magia e exorcismo, até registros históricos da região de Boêmia. Ou seja, era um livro total, um lugar onde o monge reuniu praticamente tudo o que considerava importante: ciência, religião, medicina e até práticas místicas. O ponto mais famoso do Córtex Gigas, sem dúvida, é a ilustração do diabo. Ele aparece sozinho em uma página inteira do manuscrito. A figura mostra uma criatura demoníaca
com garras e chifres e olhos vermelhos. Uma língua verde presa entre duas torres. É uma imagem muito diferente do estilo religioso tradicional. Ele aparece após uma sessão de encantamentos e fórmulas para expulsar espíritos malignos. Do lado oposto da ilustração há uma página com uma representação do paraíso celestial. Isso faz muitos estudiosos acreditarem que o contraste entre o bem e o mal foi proporcional, como uma espécie de mensagem visual sobre a dualidade. O Córtex Gigas ficou no mosteiro de Podilhace até o século XV, quando foi levado para Praga. Lá ele encontrou a biblioteca do imperador Rodolfo II, o mesmo que apareceu na história do manuscrito Voynich. O cara era realmente obcecado por ocultismo. Mais tarde, em 1648, durante a Guerra dos 30 Anos, tropas suecas invadiram Praga, levando o Córtex como espólio de guerra. Desde então, ele está na Biblioteca Nacional da Suécia em Estocolmo, onde permanece até hoje. Bom, foi isso por hoje. A gente passou por algumas histórias curiosas envolvendo livros e manuscritos, e eu acho que deu para aproveitar bastante do conteúdo, né? Se vocês quiserem uma parte mais trabalhada, uma vibe iceberg desse mesmo conteúdo, comenta aí, dá um like e se inscreve no canal. Esse foi o primeiro vídeo do canal, então desculpa aí os erros de dicção, pronúncias erradas e etc. Até o próximo vídeo. Falou!